Tem um momento muito especial receber no Festival Popular do Livro e Literatura de Natal, Carmen Vasconcelos e João Andrade, além de dois amigos diletos, também grandes expressões da poesia do Rio Grande do Norte. No pensamento sobre o Festival Popular do Livro, nós também refletimos sobre quais seriam os temas desse festival, né? E acho que para realizar algo dessa magnitude, a gente precisaria saber o que a gente quer fazer e o que a gente quer discutir. E dentre esses temas, né, que foram discutidos, nós elegemos alguns deles como a temática do vanguardismo, né, do pós-modernismo, a questão da diversidade e a humanização necessária, a nossa reumanização da nossa sociedade pela arte. Então, eu acho que é isso que a gente vai falar um pouco hoje, do que é a poesia, né, essa poesia pós-moderna, e qual é o papel do poeta nesta luta, né, pela reumanização do mundo, né? Esse mundo que está aí tão sofrido por guerras, disputas e eu diria que até à beira de uma situação de barbárie, né, João? Você que a gente já explorou bastante esse assunto de algumas vezes. Eu vou passar primeiro para a Carmen para dar as considerações iniciais. Eita, minha consideração inicial é muito obrigada. Muito obrigada por ter me chamado aqui, por vocês terem me chamado aqui, né, o Free Popular, ter me honrado com esse convite, eu agradeço muito. E, assim, o tema me pegou um pouco, eu fiquei um pouco nervosa, como é que eu vou falar de pós-modernismo, que eu não sou uma pessoa que tenha excelência técnica para conversar sobre isso, mas eu acho um assunto muito fascinante, porque é o que vivemos agora, mas é resultado de movimentos que vem acontecendo há muito tempo. Então, eu acho fascinante que a gente esteja discutindo história e a arte esteja construindo essa história, porque a arte ela não só conta história, ela constrói história também. Muitas vezes a arte é profética. E aí, essa coisa pós-modernidade, pós-modernismo, né? O que é? Porque a modernidade era uma coisa do capitalismo industrial, né? Da produção capitalista, vamos dizer, primeira, né? Original e tal. Só que o capitalismo ele se movimenta muito o tempo todo. A gente não tem nem, a gente às vezes fica meio tonto de tanta movimentação que ele faz, né? Para prevalecer, para continuar predominando. Então, a pós-modernidade ela tem a ver com esses movimentos capitalistas. Ela tem a ver com um esgotamento e, ao mesmo tempo, uma renovação dos meios de produção do capital, né? Que vem acontecendo há muito tempo. Eu fui ver, assim, especificamente quanto à literatura, né? Porque esses movimentos, claro, eles acabam refletindo e se refletindo na produção literária. E com relação à literatura, assim, brasileira, vamos dizer assim, muitos acham que já começou no que chamam o terceiro movimento modernista, que seria lá em 45, mas muitos colocam nos anos 60 também. Não tem uma unanimidade, não. A gente ainda está construindo história e está construindo arte. E daqui a 100 anos, talvez a coisa esteja mais clara, né? Mas, quanto a essa história também de visão, assim, de visão muito estática das escolas literárias, eu acho que isso, João pode falar melhor do que eu, mas acho que isso é uma coisa que já muita gente acha que não tem muita razão de ser, né?
apesar de ser didático, não tem muita razão de ser mesmo nas escolas, mas enfim. Nós tivemos, nos anos 60, a ditadura militar, né, o golpe militar, em 64. E, a partir daí, muita coisa aconteceu. E muita coisa aconteceu que se traduziu assim, em grandes contribuições para esse pós-modernismo que a gente fala. Assim. Aconteceu um movimento de resistência, né? E também isso resultou em vanguardas. Vanguardas na música, vanguardas na literatura e, especificamente, vanguardas, sim, na poesia. A poesia do pós-modernismo, a gente sabe, ela é multifacetada, né? Ela não tem mais aquela coisa de um estilo, uma coisa que a gente pode identificar. Não, não é que valha tudo, mas valem todos os estilos, valem as produções mais diversas, valem os tipos diversos, mais variados, né? Então, assim, eu acho que eu já posso passar para João, para ele falar mais alguma coisa, mas eu só quero dizer e concluir aqui que é uma coisa que me fascina, embora eu não tenha realmente dominância do assunto, assim, com muita excelência. Mas é uma coisa que me fascina, eu estou feliz por estar falando disso por aqui. Obrigada. Bacana, cara. Eu vou fazendo aqui a passagem. Acho que até a palavra, né, modernismo, né, me parece uma palavra meio perigosa, né? O que é moderno, e às vezes é utilizado de uma forma muito estranha, né, quando a gente fala que alguma coisa é moderna. E eu diria que a vanguarda, ela identifica mais o que vai na frente, né, o que vai abrindo caminho. Mas eu vou passar para João aqui, para dar seguimento, João, e falar um pouco mais sobre essa questão que Carmen também colocou, dessa departamentalização da história das escolas literárias, que geralmente é feita muito depois, né? Os caras criam a narrativa para uma coisa que aconteceu no passado, e parece que até a ressuscitação aí da Semana de Arte Moderna, ela aconteceu muitos anos depois, com uma nova narrativa, e que é justa, tem a justiça também nisso, mas a gente percebe que é uma narrativa que é construída muito depois. E, como o Carmen falou, nós estamos vivendo a história do pós-modernismo. Eu vou deixar com você agora. Boa tarde. O seguinte, essa visão que a gente tem de dividir a literatura em escolas é um trabalho muito mais de história da literatura do que propriamente de literatura. Não significa dizer que a gente não deva ter um certo conhecimento sobre a história da literatura, porque termina tendo importância no momento em que você vai ler um determinado autor e o coloca numa época histórica. Então, você vai entender um pouco tanto da história daquela época, como o que influenciou aquele autor. Então, para a gente ter um panorama rápido, se eu ainda conseguir me lembrar da sequência, eu não vou falar necessariamente da literatura ocidental, até porque não tenho o conhecimento básico para tanto. Mas no que diz respeito à literatura portuguesa, da língua portuguesa, a nossa literatura é registrada historicamente com o trovadorismo, começa no trovadorismo, né, lá por 1100 e alguma coisa, não lembro bem a data e nem o nome das obras e os autores propriamente dito. Mas nessa época o trovadorismo é registrado como a primeira escola literária em língua portuguesa e ela é caracterizada pelos cantadores. Não existia uma literatura ainda escrita, a literatura era oral, era cantada nas feiras, nas viagens que os trovadores faziam. Então, havia os trovadores, eles saíam cantando de cidade em cidade, muitas vezes resgatando as lendas, as histórias do povo, né? Então, era o trovadorismo, era uma literatura oral. A escola seguinte é o humanismo, é quando surge o primeiro registro histórico de um documento literário, de um documento que ficou registrado como obra da literatura portuguesa. O humanismo surge trazendo o registro histórico e com ele também vai surgir
o teatro, a representação que antes era oral, passa a ter um texto antes preparado. De seguida vem o classicismo, né? Isso tudo que eu estou falando até agora é história portuguesa. O Brasil ainda não era descoberto, certo? Então, 1000 e alguma coisa, aí 1400 e alguma coisa começa o humanismo e em seguida vem o classicismo, e aí vocês vão lembrar de Camões, propriamente dito, né? No humanismo tem o Gil Vicente, que tem os autos, que as peças de teatro eram feitas necessariamente numa visão mais religiosa, que era uma forma de chegar ao público, né? E aí, veja como é interessante a gente pensar sobre essa questão histórica. Você tem no humanismo, 1400 e alguma coisa, Gil Vicente fazendo autos, que era uma forma de teatro mais religioso. E você vai ter o resgate disso em pleno modernismo ou pós-modernismo, depende da data, como se queira, né? Com Ariano Suassuna, que volta a fazer os autos também. É claro que com toda uma roupagem diferenciada e com valores do Nordeste, mas é um resgate. Então, a história da literatura está sempre cíclico, né?